de relatórios do Let's Book, é possível ter acesso a diversos relatórios que irão auxiliar o time nas análises e acompanhamentos de vendas, de forma a trazer uma visão estratégica e auxiliar na tomada de decisão. Neste vídeo, falamos especificamente do relatório de conversão, que apresenta diversas visões em gráficos e dashboards relativos às vendas e indicadores de consultas da rede ou hotel em relação a determinado período. Ao logar no Let's Book, a tela que nós vamos consultar primeiro é a do relatório de conversão, mas também é possível acessar ele através do menu Relatórios e Conversão. Nós temos alguns filtros disponíveis para otimizar a análise, que pode ser por destino ou por algum hotel específico, por tipo, por data, que pode ser as datas pré-setadas que nós já trazemos, ou vocês podem determinar o período a ser analisado, por tipo de data, que pode ser data da venda, check-in ou check-out, device, desktop ou mobile, e canal, que pode ser online ou central e revendedores. Importante sempre clicar em atualizar para que as informações carreguem para os dashes abaixo. Nessa primeira visão, então, nós trazemos o resumo dos principais indicadores, em que usuários a gente considera usuários únicos que acessam o Let's Book. É importante lembrar que esses dados que nós trazemos aqui em relação ao motor de reservas e não ao site são coisas diferentes. Então, a gente considera o usuário uma vez ao dia e a gente identifica ele através de cookies. As consultas são todas as consultas realizadas pelos usuários. Indisponibilidades é quando o usuário faz uma busca e retorna uma mensagem de indisponível, seja por falta de apartamento ou por algum tipo de restrição. Desistências nós contabilizamos quando o usuário vem no motor, realiza uma busca, determina o período que ele quer se hospedar. Essa busca para ele retorna disponibilidade, retorna a listagem de apartamentos e tarifas disponíveis no período que ele está buscando, e ele resolve sair, fecha essa aba e sai. Se ele sair nessa tela, a gente vai considerar ele como uma desistência aqui neste dash. Já o abandono, o cliente seleciona ainda o quarto, clica em reservar, coloca o apartamento no carrinho, dá prosseguimento na sua reserva, aqui na parte de e-mail. A partir dessa tela, se ele desistir, se ele sair daqui, a gente contabiliza ele como um abandono. Caso ele coloque um e-mail, clique em continuar e siga para a página de pagamento, e lá na página de pagamento ele saia, a gente vai considerar ele como um abandono, e nós vamos ter o e-mail dele para que a gente se comunique com ele. Então, ele vai receber a comunicação de abandono de carrinho, e nós vamos tentar reverter esse abandono dele. Entretanto, se ele chegar aqui, sair sem informar o e-mail, ele também vai ser contabilizado como um abandono no nosso dash. E as reservas confirmadas. É importante lembrar que este relatório ele é vivo, então conforme for confirmando ou cancelando reservas, também já vai ser contabilizado neste relatório. Esses comparativos que nós temos aqui embaixo é sempre em relação ao mesmo período do ano anterior, então se nós passarmos o mouse vai nos abrir essa informação. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, neste mesmo período de março de 2020, a gente teve 31 usuários e agora em 2021 temos 32, o que representa 3% a mais, um crescimento de 3%. Em qualquer um destes dashes que nós clicarmos em cima, exceto no de usuários, vai nos abrir um mapa de calor. Esse mapa de calor nos mostra as datas que estão sendo mais consultadas, que retornaram como indisponíveis, como desistências, abandonos ou foram reservados. A gente identifica pela intensidade da cor. Então, quanto mais forte a cor aqui da bolinha, a gente identifica que foi uma data muito buscada, por exemplo. Então, neste exemplo, dia 17 de março, foi consultado 14 vezes como data de check-in. Em contrapartida, a gente teve maior número de reservas no dia 12 de abril. Então, é legal também para fazer o cruzamento dessas informações. Datas que estão sendo muito consultadas, mas não estão gerando reservas. Ou as indisponibilidades. Qual é a data que está me retornando mais como indisponível? Então, a gente consegue também ter essa visão para agir se for necessário. Clicando aqui nessa flechinha, a gente consegue ter a visão por ano, caso já esteja tendo consultas, E clicando em cima do mês, a gente muda só a forma de visualização. A gente visualiza por semana aquele mês e em forma de barra. É só uma forma de visualização diferente para auxiliar o time. Mais abaixo, nós temos dois gráficos que nos trazem outra visão de análise, que é a relação reservas, usuários e consultas e a relação indisponibilidades, abandonos e desistências. As informações apresentadas nesses dois gráficos são diferentes da apresentada no mapa de calor. Por exemplo, a gente viu que dia 17 de março foi consultado 14 vezes como data de check-in.
Esse relatório nos traz que no dia 17 de março, foram realizadas 19 consultas, mas para outras datas de check-in. A gente não sabe que data foi pesquisada como check-in. Então, são informações diferentes para o hotel trabalhar, caso precise analisar. Principalmente esse gráfico de indisponibilidade, ele é bem interessante de se trabalhar caso tenha algum pico. Por exemplo, aqui no dia 25 de março, a gente vê que teve um pico de indisponibilidade em relação aos outros dias. Então, também é interessante que traz essa visão para o hotel, caso seja necessário atuar rapidamente. Mais abaixo, nós temos o gráfico de resumo por hotel. Neste ícone, a gente pode estar incluindo ou retirando filtros, e neste a gente pode estar exportando por Excel se for necessário. Aqui nós trazemos as informações presentes nesse dash principal, abertas por hotel em caso de rede, por exemplo. Então, a gente vai ter a somatória dessas informações, os resultados que tem aqui em cima. Os únicos resultados que você somar e não vai bater é o de desistências e o de usuários. Por quê? Nesse dash, a gente considera usuários únicos. Então, o usuário entrou lá no motor de reservas da rede e já foi contabilizado. Caso esse usuário faça consultas em cada um dos hotéis, então se ele navegar, foi no Amazonas, foi no Cambuí, foi no Campinas e desistir também nesses hotéis, eles vão ser contabilizados em cada um deles. Por isso que se a gente somar o número de usuários e o número de desistências, não vai bater com o que está lá em cima, tá? Aqui uma visão que é bem interessante trazer para vocês é das indisponibilidades. Por exemplo, pegando Campinas de exemplo. No período que a gente está analisando, houve 39 consultas. Dessas 39 consultas, 3 retornaram como indisponíveis, que representa 8%. Tá? Essas 3 consultas são 8% das 39. Essas 3 consultas, 33% foi por falta de apartamento, por falta de allotment, e 67% por algum tipo de restrição. A gente não consegue identificar qual a restrição que foi apontada, mas pode ser mínimo de noites, a data está fechada para check-in, ou o cliente está buscando um período que tem alguma data obrigatória e essa data obrigatória não estava no período que ele estava buscando. Então, tem diversas possibilidades que podem ser apontadas como indisponibilidade por restrição, certo? Aqui nós temos o funil de conversão, então, que vai nos mostrar o trajeto do cliente desde que ele é um usuário acessando o motor até confirmar uma compra. Então, é só uma forma mais visual. E aqui nós temos um dash de top consultas por check-in. Vai nos trazer as 10 datas mais buscadas para check-in. Em caso de rede, vai nos mostrar todos os hotéis, então todas as datas mais buscadas em todos os hotéis. Se lá em filtros a gente selecionar um hotel específico, vai trazer só desse hotel. Mas o legal é que se a gente exportar para Excel essa listagem, ela não vai nos trazer só as 10, ela vai nos trazer todas as consultas que foram realizadas no período. Então também é legal caso o hotel precise trabalhar com todas as consultas do período. Qualquer dúvida que tenham, contem sempre com o seu atendimento Let's Book. Até a próxima!